É comum a gente colocar organização financeira nas metas para um ano que vai começar. Agora, em janeiro, muita gente busca novas formas de aumentar os rendimentos e pode ser também um bom momento para aprender mais sobre o assunto. Com o cenário econômico atual de juros altos e incertezas, como ficam os investimentos em 2023? Eu vou conversar sobre isso agora com o economista André Brás. André, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Santo Café. Muito bom dia, feliz 2023 para todos. Para você também. Olha, com uma taxa básica de juros tão alta, né? A gente está aí com 13,75%, que deve ser mantida neste patamar pelo menos por enquanto, investir no Tesouro Direto, aquele mais conservador, pode ser uma boa alternativa para quem vai começar uma rotina de investimentos agora? Com certeza, os investimentos mais conservadores, aqueles que o rendimento não apresenta nenhuma volatilidade, que o investidor já sabe quanto vai receber de juros, né, no final da aplicação, eles estão mais atraentes no momento, especialmente agora em que a Selic está 13,75 ao ano. Então, muitos investidores acostumados a tomar algum risco na Bolsa de Valores estão largando essa volatilidade, né, as incertezas da Bolsa, para apostar em investimentos mais conservadores, né, tipo de renda fixa, como o caso do Tesouro Direto, ou investir em CDBs ou em outros tipos de investimento que estão atrelados à Selic e que no momento estão pagando mais. A gente acabou de trocar de governo e eu quero saber como podemos ver o cenário atual, sabendo que as propostas do governo para a economia ainda não estão tão claras e a expectativa é de que haja um aumento de gastos por parte do governo. Como é que a gente deve ver isso na hora de fazer ali nossos investimentos? Então, essas incertezas, elas contribuem para que a taxa básica de juros fique mais alta durante mais tempo. Isso não é bom para a economia, porque o juro mais alto significa que todo mundo que quer investir, ou aquela pessoa que precisa tomar o dinheiro emprestado agora, vai pagar muito mais de juros, né? Então fica difícil de você aquecer a atividade econômica com um juro muito elevado. Mas para quem tem dinheiro para investir, é um bom cenário. E a gente só vê possibilidade de redução de juros, pelo menos por enquanto, a partir do último trimestre de 2023. Então essa taxa básica, hoje em 13,75, vai se manter, vai se sustentar nesse patamar por um número maior de meses, atraindo então aqueles investidores interessados em acumular um pouco mais de riqueza, ganhar um pouco mais em seus investimentos sem tomar muito risco. Então isso não é muito bom para a atividade econômica, né? Muitas pessoas deixam de encontrar emprego, a massa salarial começa a se reduzir por falta de investimentos, dado o juro muito elevado, mas quem tem dinheiro para aplicar, né, para investir, é claro, vai ser um bom momento, esse momento vai ser duradouro. Aquela pessoa que está acompanhando a gente agora não tem o hábito de investir, acho que a maior parte da população, embora isso tenha mudado recentemente, mas acho que a maior parte da população ainda não tem uma rotina ali, não tem tantos conhecimentos para fazer investimentos. Essa pessoa ela deve começar por onde? Primeiro, conseguindo ali, adquirindo conhecimento, né? Sem dúvida. O conhecimento é necessário, né? Mas aquele investidor que estiver interessado em começar a aplicar seu dinheiro, mas não tiver conhecimento, ele pode recorrer aos bancos de investimento e à assessoria econômica. Tem alguns bancos que nem cobram, né, pela assessoria, tem outros que cobram uma pequena taxa pela assessoria. Mas, de qualquer forma, vale muito conversar com um especialista, porque ele vai avaliar o perfil daquele investidor. Existem investidores conservadores, moderados e agressivos. E a determinação do perfil do investidor é fundamental para apresentar a ele quais são as alternativas de investimento que ele tem à sua disposição no mercado financeiro. Então, fazendo esse estudo, é possível fazer investimentos seguros sem que o investidor conheça muito sobre o tema. Mas é fundamental que as pessoas também busquem um entendimento maior. E para isso existe muita informação na internet hoje, ou até cursos de curta duração, que faz uma introdução ao entendimento aí desse mundo de investimentos. Então é sempre bom ter um pouco de cultura e tudo mais. Agora, o fundamental também é que as pessoas façam como é que se diz, um bom estudo do seu orçamento familiar, né? É interessante que a família anote num caderno, numa planilha, quais são os seus gastos, né? Porque entendendo onde a família gasta, ela vai poder cortar despesas desnecessárias,
aquelas despesas supérfluas e vai sobrar dinheiro no orçamento para ela fazer esses investimentos. Porque muitos se perguntam, mas como é que eu vou investir? Não sobra nada, né? Mas será que realmente não está sobrando nada porque aquele dinheiro está sendo bem empregado? Quer dizer, a renda da família está sendo bem gasta? Porque muitas vezes tem despesas ali que não são tão necessárias assim e poderiam abrir espaço para o investimento. Então, isso é fundamental, né? Antes de começar a fazer uma boa investigação do seu orçamento doméstico. E a melhor forma de fazer essa investigação é anotar numa planilha eletrônica, num caderno, quais são essas despesas e identificar onde estão os gargalos, né? Onde é que o dinheiro está indo embora e a gente não está percebendo. E esse dinheiro pode ser, claro, investido com a ajuda de um especialista, se a pessoa não for da área. Exatamente, fazer aquele retrato financeiro, né? Retrato da vida financeira que a gente tanto ouve falar agora nesse período de início de ano. O problema é que muitas vezes a gente acaba deixando isso de lado no decorrer do ano, né? É importante também a gente estar sempre acompanhando essa planilha eletrônica que a gente fizer, como o senhor mencionou, o caderno também, tudo isso é importante para que a gente tenha de fato um controle sobre o nosso dinheiro. E esses gargalos que você mencionou, André, eu acho que a gente vale destacar que eles estão muitas vezes escondidos, a gente não percebe, né? Um dinheirinho ali que a gente gasta num lanche desnecessário, né? Aquela danura que a gente dá às vezes para consumir algum alimento ou para consumir algo que a gente não está precisando. É aí que o nosso dinheiro muitas vezes vai embora. E esse dinheiro, para muitas pessoas, é insignificante, mas vale a gente destacar que dá para a gente começar a investir com muito pouco, né? Muito pouco. O investimento de entrada do Tesouro Direto é modesto, é abaixo de R$100, né? Uma caderneta de poupança, por mais simples que seja, e também não é o investimento assim, de maior remuneração, mas é o início, né, de uma cultura de investimento. Porque às vezes a pessoa fica tímida em colocar R$10 na caderneta de poupança, R$20, mas é com pouco que se começa mesmo, né? Aquele pouco vai rendendo, vai acumulando e daqui a algum tempo a pessoa pode migrar para outros tipos de investimento que pedem um valor maior de entrada, mas que também remuneram muito mais o investidor. Então é começar, o mais difícil é começar e para isso tem que abrir espaço no orçamento e nada mais fácil de fazer do que uma planilha para a pessoa ter um acompanhamento e identificar os gargalos. Hoje em dia muitas despesas são feitas em cartão de crédito. Então tem muita gente que coloca algumas contas, algumas assinaturas ali no cartão de crédito e essas assinaturas em cartão, apesar de serem práticas, elas não permitem que a pessoa avalie o aumento de preço que elas vêm embutindo anualmente. Então será que aquele serviço ali é tão importante assim para a família? Será que ele é muito usado ao preço que se paga hoje? Então cancelar essas assinaturas, né, para não sobrecarregar o cartão de crédito, já é um pouco o primeiro passo, né, para ter uma sobra financeira destinada ao investimento. Lembrando que para os mais jovens, né, não importa com quanto se comece, porque os mais jovens têm o tempo todo, têm a vida toda a seu favor. Então, começando com pouco, se termina com muito. Já para aqueles que têm mais idade, começar agora a fazer um planejamento financeiro pode ser um pouco mais complicado, um pouco mais pesado, porque já estão no final de sua vida financeira. Mas para qualquer um vale, principalmente para os mais jovens. Lembrando que hoje o sistema de previdência garante aposentadorias muito modestas, né? Em geral, o idoso tem que se valer de alguns investimentos que acumulou ao longo da vida. E quanto mais cedo a gente começa, né, melhor a gente acaba saindo do mercado de trabalho, com alguma reserva ou para empreender e complementar a aposentadoria com o empreendimento, ou mesmo para complementar com a remuneração dos investimentos que acumulou durante a vida. Deixar o tempo agir, né, para que a gente tenha um retorno mais para frente. Você mencionou a questão da poupança e eu queria saber o seguinte, aquela pessoa que mantém o dinheiro na poupança, ela está tendo prejuízo hoje se a gente comparar com a inflação? Dá para a gente fazer esse balanço aí, para a gente explicar para quem está em casa se é ou não um bom negócio? A poupança ela acaba sendo um bom negócio para aquela reserva que a família vai precisar contar para despesas inesperadas, sabe? Mas ela não precisa ficar com toda a poupança da família. A depender do vulto, né, do valor que a família tem aplicado numa caderneta de poupança, ela pode, junto a um consultor de investimentos,
escolher outros tipos de investimento que vão remunerá-la mais nesse momento, né? A poupança, ela não está perdendo para a inflação, mas ela não perde por muito pouco, né? E em determinados períodos ela acaba perdendo para a inflação. Então, ela não é um investimento destinado a manter toda a economia da família, né? Ali é uma pequena parte, uma parte muito modesta, para aquelas despesas que você não sabe que vai realizar, mas aquelas questões inesperadas. Vou precisar fazer uma consulta médica de emergência, eu vou precisar comprar um medicamento mais caro, ou vou precisar consertar o carro. Essas despesas um pouco mais imediatas, né? Ela precisa ficar mais fácil de ser resgatada, né? Precisa ter mais liquidez para a família. E a caderneta de poupança oferece isso, protege o dinheiro da inflação, né? E oferece a facilidade da família sacar o dinheiro em qualquer caixa eletrônico ou mesmo no banco, né? Ou usar o cartão de débito para usar o dinheiro que está investido lá. Então, como é um dinheiro que tem muita liquidez, assim, e é para pagar pequenos incêndios que acontecem no dia a dia, não é para a principal aplicação, o principal investimento da família ficar na poupança. Ela é apenas o começo, né, daqueles mais jovens que estão ainda acumulando um pouco de dinheiro, né, tem pouco dinheiro ainda poupado, então pode deixar na caderneta de poupança, mas à medida que esse valor toma uma dimensão maior, vamos dizer, já é um saldo superior a R$10.000, aí a família já pode começar a pensar em outros investimentos que remuneram mais do que a caderneta de poupança, mas são investimentos que vão requerer que aquele dinheiro fique parado por um número maior de tempo, por um número maior de meses. Então, aquele dinheiro investido num investimento, né, que paga mais, ele normalmente não pode ser alcançado, assim, mexido a todo instante, sob pena de você perder parte importante de sua rentabilidade. Então, para evitar isso, é bom que na poupança fique o mínimo possível só para a gestão do orçamento familiar e nos outros investimentos mais longo prazo, que ele sustente aí a maior parte do esforço de poupança da família. É isso, tem que ter um planejamento também, né? Porque a gente coloca, às vezes, o dinheiro no investimento, depois precisa tirar, a gente acaba perdendo dinheiro, a pessoa fica grilada com isso e aí desiste de investir. A gente não pode permitir que isso aconteça. Por isso que é tão importante fazer esse planejamento, aquela famosa fotografia financeira que o senhor mencionou, colocar tudo ali na ponta da caneta para que a gente tenha um controle maior. E quando a gente vai abrir uma conta de investimento, nós temos que responder uma série de perguntas sobre o nosso perfil de investidor. O que isso significa e por que é importante? É muito importante, porque existem pessoas que naturalmente são conservadoras. Elas não confiam em investimentos que, ora, o saldo dela pode diminuir um pouquinho, né? Então, investimentos na Bolsa de Valores correm esse risco. Nem sempre a Bolsa de Valores favorece o investidor. Muitas vezes, as ações que você escolheu investir, elas podem sofrer uma pequena desvalorização. Não quer dizer que você perdeu definitivamente o seu dinheiro, que é um momento em que a Bolsa passa por uma dificuldade, ou o setor que você escolheu investir o seu dinheiro passa por uma dificuldade, mas depois se recupera. Então, a Bolsa requer uma programação mais de longo prazo, né? Porque o investimento ali é muito volátil, ele sobe e desce com muita facilidade. Tem pessoas que ficam muito tensas com essa volatilidade, não tem perfil para investir em renda variável, na Bolsa de Valores. Então, essas pessoas são mais conservadoras, elas precisam de investimentos em que ela veja aquele montante dela só subindo, né? Só ganhando, só aumentando, né? Ela não admite nenhuma perda, né? Tem um outro grupo que admite alguma perda, mas não muita, né? O pessoal moderado, né? Então, ali você bota uma pequena parte dos recursos dessa pessoa no mercado de ações, né? Agora, tem pessoas que são extremamente agressivas, adoram ver o dinheiro se multiplicar e crescer rápido e não se apegam a ações de uma empresa. Elas sempre estão comprando e vendendo, aproveitando as oportunidades que o mercado oferece. Essas pessoas são mais agressivas. Então, a depender do perfil do investidor, né, o especialista vai mostrar quais são as opções de investimento, vai fazer um planejamento para que aquele investimento cresça o mais rápido possível, né? Então, é fundamental identificar o perfil do investidor
para oferecer qual produto financeiro se encaixa mais no seu estilo de vida. E é importante também que o investidor responda esses questionários sempre com a maior sinceridade possível para evitar aquele desespero quando vê a oscilação para baixo, né, André? Agora, para a gente finalizar, se você tivesse uma dica, uma única, para dar para aquela pessoa que quer começar a investir, qual dica seria essa? Olha, é poupar, né? Porque muitos especialistas em economia, né, em investimentos, sugerem lá, você tem que poupar 30% do seu salário. Muitas vezes não dá. E a pessoa, quando não alcança esse patamar, deixa de investir, deixa de poupar. Mas não é para isso acontecer. A pessoa tem que poupar aquilo que for possível, né? O que sobrar do seu orçamento. E é muito bom fazer essa investigação, né? Saber se você não tem uma despesa supérflua que pode ser cortada para aumentar a sua capacidade de investimento. Quer dizer, quanto mais você investir, mais você vai ganhar, né? Então, para aquelas pessoas que têm uma renda muito baixa, que não sobra muito no final do mês, mas está sobrando alguma coisa, não se intimide com isso, né? O pouco vira muito. Então, o mais importante é a gente cultivar o hábito de poupar. Então, sobrou alguma grana, pode ser R$10, R$20, coloca lá na caderneta de poupança, que é um investimento que está ao alcance de todos, independente da renda, né? E veja que aquele dinheiro cresceu ao longo do tempo. Seu esforço de poupança vai valer a pena. E qual é o investimento mais seguro de todos? Já para essas pessoas aí que morrem de medo de perder dinheiro, ela pode escolher qual, assim, que é a certeza, assim, que o risco dela perder dinheiro é mínimo. Olha, eu insisto, eu digo o seguinte, olha, não existe investimento seguro. Todo tipo de investimento tem um risco, né? É claro que um dos menos arriscados que tem, né, é a própria caderneta de poupança, né? Mas o banco também pode quebrar, né? Dependendo do dinheiro que você tenha no banco, você vai receber todo ou uma parte dele só. Existe o fundo garantidor de crédito que garante aí ao investidor um limite, se eu não me engano, de R$1 milhão, a restituição do dinheiro se a instituição financeira quebrar. Mas se você tiver R$5 milhões na poupança no banco, provavelmente você vai receber 1/5 desse valor só. Os outros 4 milhões foram perdidos. Então o indivíduo vai dizer, meu dinheiro estava num investimento muito seguro, que era a caderneta de poupança, considerada uma das mais seguras, mas a instituição financeira no qual o dinheiro está investido não é segura, não é a prova de risco, né? Todos os investimentos têm algum nível de risco, mas a poupança é a mais popular e uma das mais seguras que tem. Existe também o Tesouro Direto, que é garantido pelo governo, também é um investimento seguro. Existem outras aplicações em CDB, que também são relativamente seguras, mas eu diria que a poupança está mais acessível, né, ao grande público. Ela é o começo, né? O investidor que hoje não tem nada, mas que deseja começar, deve começar pela poupança, e quando vê que aquele valor cresceu, aí um especialista pode indicar outros tipos de investimento que são mais rentáveis. Começar é o importante, né, André? Você falando aí que todos os investimentos têm risco, até a poupança, aí o pessoal fala assim, não, vou deixar o dinheiro então debaixo do colchão. Aí tem um risco porque a pessoa fica totalmente à mercê da inflação, perde dinheiro do mesmo jeito. André Braz, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por tantos esclarecimentos, que a gente tenha conseguido inspirar quem está nos acompanhando agora, a pelo menos começar aos pouquinhos ali a fazer uma poupança, a guardar um dinheirinho para depois investir e ver seu patrimônio crescer. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço. Um ótimo dia para você e para quem nos acompanhou. Ótimo dia para você também. Tchau, tchau.